Tem alguém que gostaria de fazer a prece inicial para a gente? Eu faço. Eu ia me Isso, oferecer. tá ótimo. Então vamos lá, vou fechar meu microfone aqui. Boa noite a todos. Que nós tenhamos nessa noite grandes ensinamentos, que nós tenhamos a nossa mente aberta para receber todas as informações que estão sendo passadas, que nosso estudo nos edifique, nos abra caminhos e reflexões para fazer uma vida melhor, para que os nossos estudos continuem e prossigam sempre em caminho de saber a verdade e do autoconhecimento. Que nós tenhamos uma excelente aula e que todos tenham um desenvolvimento dentro do que busca e continuem sempre com a perspectiva de melhorar e nunca falhar com os nossos compromissos com com a nossa evolução. Agradecer a todos os espíritos amigos que estão aqui nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo, e agradecer a Ruela e a Grace por essa disposição, por essa boa vontade e por todo esse amor que eles colocam no nosso conhecimento, no auxílio do conhecimento que chega até nós. Uma boa noite, uma boa aula para todos nós. Assim seja. Maria Cláudia, obrigada, e nós que agradecemos, viu, Maria Cláudia, por vocês estarem aqui toda semana, nos ouvindo, né? Nós que temos só que agradecer. Mauro, que bom te ver de novo. Vamos, então, iniciar, né, gente, a nossa aula. Muito bem, vamos lá, então. Eu não vou ainda apresentar, eu preciso fazer aqui uma pequena introdução, porque a gente está falando das leis morais, e dentro das leis morais do Livro dos Espíritos, a gente casou isso com a lei maior. Já falamos do amor a Deus, amor ao próximo, já falamos, e agora nós estamos no amor a si. Só para recapitular, quando a gente entra no amor a si, são os últimos 3 meses do curso. Por quê? Porque no amor a si a gente vai aprender um pouco sobre a gente, sobre nós, né? Conhecer um pouco de nós. E para conhecer um pouco de nós, eu sempre falo, nós não temos nada profundo, não tem ideia de aprofundar nada, porque 3 meses não dá nem para começar. O que a gente faz é passar a uma ideia, e aí sim a gente se foca em algumas ferramentas de desenvolvimento das nossas competências, que a gente tem já na nossa consciência, e a gente precisa trabalhar isso. Então, esse é o propósito. A gente trabalha com a Joana, né, a Joana de Anges, e a Joana trabalha muito com alguns psicólogos, e o principal que ela trabalha é com o Carl Gustav Jung. A gente precisa compreender uma coisa, quando a gente lê determinadas coisas, ou quando a gente vê determinados vídeos, e eu sei que no grupo tem psicólogos, tem pessoas que estão estudando psicologia, acho que não chegou ainda o Alexandre, mas é importante entender, para a gente não fazer uma confusão, que a psicologia é uma ciência, né? É uma ciência aceita há pouco tempo, mas ela existe desde o passado misturado com a filosofia. Quem estuda filosofia lá do passado vai entender que sempre existiu de uma outra maneira, mas a psicologia hoje, a psicologia acadêmica, mesmo a filosofia acadêmica, ela é uma ciência e, tal como uma ciência aceita, ela segue determinados padrões. E, por seguir esses padrões, a própria questão da amizade de Freud com Carl Gustav Jung, que eles foram amigos, eles foram confidentes, eles fizeram coisas juntos, estudaram juntos, propuseram coisas juntos. Mas quando o Carl Gustav Jung resolveu falar de inconsciente... Alex chegou. De inconsciente coletivo, aí foi, como diz o outro, foi um racha, né? E aí realmente eles dissolveram aquele processo de trabalhar juntos, e o Carl Gustav Jung, inclusive, passou por um processo muito difícil na vida, de isolamento, de introspecção,
teve problemas emocionais, teve mil coisas que aconteceu com ele, nós não vamos entrar aqui na questão, eu só estou dando só para a gente ilustrar um pouco o terreno que a gente está entrando. Mas a contribuição do Carl Gustav Jung é algo assim fenomenal, né? Mas sempre vai ser aquele processo científico, ou seja, ele não entra. E mesmo o Carl Gustav Jung, que era místico, que se envolveu com o ocultismo, que se envolveu com um monte de coisa desse tipo, mas a sua psicologia analítica, ela vai entrar num ponto e ali ela para, né? Então, o que acontece? Não há o processo de reencarnação, não há o processo de um envolvimento maior com o processo espiritual, e isso é feito pela Joana. Então, o que a Joana faz? Pega um pouquinho do Adler, um pouquinho do Freud, mas o básico dela é o Jung, Carl Gustav Jung, pega isto e encaixa ali dentro o espiritismo, a reencarnação, o processo espiritual, tudo isso. Então, quando você fala de inconsciente coletivo, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de herança do passado, dos nossos antepassados, no sentido de que a humanidade cria conceitos, criam figuras, criam processos que nós vamos herdando de pai para filho e vai passando. Mas a questão é que quando você fala isso e você fica só nisso, aí você não entende quando você estuda espiritismo, porque a Joana fala, não, mas ali tem, sim, um inconsciente coletivo, todas as nossas vivências. Então, a herança não é só dos antepassados, não é só da humanidade como um todo. De fato, a maior herança é nós mesmos. Ou seja, nós somos os nossos antepassados, né? Então, precisa compreender isso. Então, a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente vê muito vídeo da ciência, né? Da psicologia do Carl Gustav Jung, é maravilha, eu vejo muito, é muito bom, maravilhoso, mas você tem que saber que tem um limite ali. E aí, quando você coloca a psicologia de Joana de Angelis, a transpessoal, né, que chama da quarta força também, aí você entende que ela abre, porque ela encaixa ali dentro do processo de reencarnação, as nossas vidas do passado. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. E outra coisa que precisa ficar claro, nós não temos nenhuma intenção de mergulhar em processo de compreensão da psicologia, de Carl Gustav. Não existe isso, nós não temos competência para isso, não vamos fazer isso. O que nós fazemos é pegar alguns pontos do Carl Gustav Jung, quando ele fala de algumas questões, como complexo, como ânima, ânimos, como as sombras, coisas que são importantes para nós entendermos algumas questões nossas de espírita. Então, quando você fala da sombra, nós vamos entender de um jeito um pouco diferente do que ele entendia, ou seja, mais parecido com o que Joana interpreta. Então, essas coisas precisam ficar claras. Não é intenção nossa gastar muito tempo nisso, porque o nosso objetivo disto é só nos dar uma ideia para a gente entrar no nosso ponto mais importante, que é o quê? É a gente compreender as ferramentas que nós temos para nos conhecer um pouco melhor. Um pouco melhor. Ok? Ok. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Se tem mais alguém chegando aqui. Eu não sei se tem alguém aí que consegue. Eu acho que você, Nicolete, consegue admitir, né? Mas se alguém quiser falar, perguntar qualquer coisa, você já sabe a regra. Pode. Fala, abre o microfone. Eu queria perguntar uma coisa. A gente para na hora. Sabe que em algum momento, a gente para com a apresentação para a gente discutir um pouquinho entre nós, tá? Tudo bem? Então, nós vamos lá. Nós vamos começar, então, a compartilhar aqui. Só alguém me dá um ok, que se não estiver vendo... Sim, nós estamos vendo. Aula 32. Se nós olharmos aqui, nós falamos um pouquinho por cima, né, da questão da individuação, tudo muito ainda como introdução, tá? Nós começamos a falar aqui atrás, na aula 31, fizemos uma introdução sobre as questões da Joana com o Carl Gustav Jung, mostrando algumas coisas importantes, e hoje a gente vai entrar um pouquinho na questão da individuação. Então, nós temos aqui, segundo a Joana, as etapas da individuação. Então, as etapas da individuação envolvem algumas coisas da psique, envolve coisas do consciente, envolve coisas do inconsciente, tá? E aí, como nós somos
espírita e sabemos da reencarnação, a gente fala, ó, envolve coisas do consciente que a gente já entendeu, a gente já fala disso, envolve coisas do inconsciente de vidas passadas, que também tem a questão da herança humana, né, da herança humana envolvida. Então, as etapas da individuação, e a gente está considerando individuação, que é uma palavra que nós já falamos dela, é uma palavra da psicologia do Carl Gustav Jung, mas ela é traduzida para nós um pouquinho diferente, tá? Porque se você pensar na individuação, que é um atingimento muito superior, porque você vai ver que tem muitas coisas que têm que ser feitas, é como se falasse de pessoas que têm um céu e que os espíritos evoluídos vão atingir o céu, mas você só tem uma vida. A gente sabe que isso não é possível. Então, não é possível uma individuação para quem tem uma vida só. Então, a gente vai entender que essa individuação vai ser alcançada em algum momento no nosso processo evolutivo lá na frente. Porque as coisas que têm que ser feitas são enormes, são imensas, são de um tempo imenso. Então, ela vai dizer de algumas etapas. Ela vai falar assim, olha, a primeira etapa da individuação é uma estruturação do ego, é ter um ego estruturado. A segunda etapa é a pessoa entender e identificar as personas, que nós já falamos disso. Já falamos das personas. Uma outra coisa é a pessoa saber equilibrar o ânima e o ânimos. Vamos falar disso também. Então, hoje, se der, não sei se a gente consegue, nós preparamos para falar do ego estruturado, identificar as personas, equilíbrio do ânima e ânimos. Dessas três que nós temos aqui, o ego estruturado é extremamente importante, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. As personas, as personas vamos gastar pouco tempo, porque já gastamos tempo com isso antes. E o equilíbrio do ânima e ânimos, vamos falar um pouquinho. Não vamos falar do acessar as sombras, porque esse é um que nós vamos gastar mais tempo. Porque esse tem muito a ver com o quê? Com as nossas memórias, com as nossas condições lá do passado. E depois a conexão com o self, que é o andar que a gente chama de andar de cima, e aí é por isso que eu falo. Isso é um processo longo, né? E eu coloquei em vermelho que junto com isso tem que acontecer o processo de bater a porta que Jesus fala, buscar e acharei, a porta se abrirá. E as virtudes que precisam ser desenvolvidas, por isso eu passei para vocês, já há 3 semanas, o vídeo que fala dos vícios e das virtudes. Para nós compreendermos por que temos vícios, por que não temos virtudes? Por que não tinha virtude e os vícios não existiram? Por que acontece assim? É por acaso? Né? É por acaso? Mas a gente sabe que os vícios é de um lugar e as virtudes são de outro. Né? Então, está aqui o que nós vamos começar a falar. Tá? E, de novo, não vamos nos aprofundar, não vamos entrar muito, porque isso aqui é só pequenos movimentos para compreender de uma forma superficial, para entrarmos nos processos relacionados ao Evangelho, relacionados à questão do ego e do self, e que a gente entenda como é que essas coisas da psique se encaixam na lei maior, como é que elas se encaixam nas bem-aventuranças e como é que tem ferramentas para a gente trabalhar. Existem ferramentas que são as primeiras que nós precisamos trabalhar? Como é que a gente entra nesse processo? Como é que a gente entra nessa situação de individuação? Então, nosso primeiro passo, e de novo, quem quiser interromper, fala, tem uma pergunta, não tem problema. E eu vou seguindo. Então, a primeira etapa da individuação é o ego estruturado. Então, vamos entender um pouquinho. Ego estruturado. Então, ela está falando. Noção do eu. O que é o eu? Tem que ter uma noção. Uma autoestima. Uma pessoa de baixa estima vai ter muita dificuldade de estruturar o ego. Esse já é uma coisa complicada. Discernimento. Lembra que eu falo desde a primeira aula, nós estamos na 32, sobre senso crítico e discernimento? É fundamental para estruturar o ego, e não só para estruturar o ego. Discernimento e senso crítico, eu sempre falo, é a ferramenta primeira para sair do fundo da caverna de Platão. E vocês sabem que a gente junta as bem-aventuranças, a Joana com o ego, com o self, com a caverna de Platão, com a lei maior. A gente faz toda a junção na medida que a gente vai seguindo aqui pela frente, tá? Vocês lembram que eu já falei que todo o processo de desenvolvimento humano, seja científico ou não, seja religioso ou não, se ele não tiver um lastro na lei maior, amar a Deus, amar ao próximo
e amar a si, e nessa sequência de baixo para cima, ele não tiver uma estrutura que leve a pessoa por esse caminho, ele tem um processo difícil. Tem um processo difícil. Por isso, quando a Joana junta a psicologia de Carl Gustav Jung, ela junta por quê? Porque se você pensar que a psicologia dele é uma psicologia que avança um pouco mais além do normal. Ele sai um pouco mais porque ele tem um processo místico e ele não ia colocar isso na ciência dele, porque já foi difícil que o Freud já deu uma rechaçada nele. Imagina que se ele não conseguisse nada com isso. Então, ele coloca o inconsciente coletivo. É uma maneira de falar que é mais aceita pela sociedade e pela própria academia, né? Mas é aquilo que se aproxima mais da gente falar que existe coisas do passado que nos influenciam, e não só a partir do que você nasce, né? É diferente. Então, o discernimento, conceitos éticos, padrões morais, noção de realidade. Bom, discernimento, senso críticos, noção do eu é assunto que nós temos na nossa aula. Vamos explicar o eu, vamos explicar a memória, vamos falar do discernimento, vamos falar de várias coisas relacionadas a isso. Então, hoje nós não entramos nisso aqui no detalhe, porque isso está dentro das próximas aulas em vários lugares diferentes. Ok? Então, esse é o ego estruturado. Coisas que são necessárias, básicas para estruturar o ego. Tá bom. Mas vamos entender o que é o ego, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, ego é egoísmo. Não, eu não tenho ego, vamos destruir o ego. A gente escuta muito essas coisas, não é isso, gente. O ego é o eu, esse eu, é a própria personalidade que a gente cria aqui, nesta vida que nós estamos. Ou seja, o ego é aquele que dá a nossa capacidade de temporalidade, de relação, de envolvimento com a vida quando estamos encarnados. E aí vamos pensar assim, o ego ele segue uma trajetória. Às vezes ele paralisa. Como a gente pode dizer assim, o espírito pode paralisar, mas não pode voltar atrás. O ego, como é uma parte integrante do nosso processo de desenvolvimento, então a gente tem que pensar assim, de fato o ego deveria atender a algo muito mais profundo e interno, que é o self, né? Ele deveria atender esse arquétipo, né? Ou vamos dizer assim, esse arquétipo central, que é o self, que é aquele que te leva a preencher necessidades transpessoais, a busca do divino, a busca, aqui já estamos entrando com a Joana, tá? A busca do divino dentro de nós. Mas aí, para chegar lá, ele segue uma trajetória. Qual a trajetória? Ora, primeira coisa que ele vai se preocupar, que ele vai se envolver, quase que completamente, é o preenchimento das necessidades de sobrevivência. Por isso eu falo para vocês que nós temos, né, as nossas plataformas de discussão de sobreviventes e de humanos. E não estamos falando nem no nosso nível, que é divindade. Então nós temos, todas as vezes eu falo para você, olha, nós nesse mundo que nós vivemos, nós somos sobreviventes quase humanos. O que significa isso? Porque o nosso ego está nos primeiros níveis, que é o preenchimento das necessidades de sobrevivência, de alimentação, e num nível um pouquinho diferente, mas acima de satisfação pessoal. Então, existem quantidades imensas de seres nesse planeta, eu diria mais de 2 bilhões, mais de 1/3 da população, que só está no nível de preenchimento das necessidades de sobrevivência, no nível de sobrevivência de alimentação, de procriação, só. Não tem mais nada. Tem necessidades alimentares, tem gente morrendo de fome. Eu já falei, 24 mil pessoas morrem de fome todo dia, 2,5 bilhões de pessoas têm carência, a deficiência alimentar. O que é isso? A preocupação da vida deles é como a preocupação do animal. É comer. Hoje tem comida? Amanhã vai ter? Como que a gente faz? O animal, quando pode, ele caça e come. E o ser humano? Pede, rouba. Faz o quê? Como que faz? Se ele não tem condições. E isso existe no mundo, nosso mundo, né? Quando ele consegue isso, ele sobe um pouquinho. Eu já mostrei para vocês a pirâmide de Maslow também, que dá uma ideia disso daqui. A satisfação pessoal. Olha, eu já me alimento, eu tenho uma casa, eu tenho alimentação, tenho uma coisa razoável. Agora eu quero ter alguma satisfação pessoal, eu quero me sentir como uma pessoa satisfeita, uma pessoa que é querida. Quer dizer, todo esse arcabouço de satisfação pessoal é ainda dentro do nível de estágio 1, considerando que já subiu um pouco de nível, porque já saiu da fase de sobrevivência física puramente.
Mas aí entra também a questão do aparecer, né? Não é o ser, é o ter e o aparecer. Mas a gente já falou disso. Ok. O ego vai passar por um processo, porque ele tem que chegar num nível onde ele se conecte com o self. Lembra do andar de baixo, andar de cima? Eu falei. O andar de baixo faz as coisas para as coisas de baixo, que é o corpo físico, que são as emoções, são os desejos, né? São as vaidades, são os vícios. Tudo isso está envolvido no andar de baixo. Isso é importante? Claro que é. É a nossa vida, é a vida da grande maioria dos habitantes desse planeta, o nível evolutivo que nós estamos. Então, é importante que ele haja com isso também, e é isso que ele faz. Mas, na medida em que você vai se desenvolvendo, na medida que você vai escutando uma coisa aqui, uma coisa ali, você lê um livro aqui, escuta uma informação ali, aquilo pode ser que vai te dando uns toques, vai te dando uns insights, assim, devagar. Se você não for uma pessoa muito preguiçosa, que não gosta de estudar e tudo, devagar você vai vendo coisas que vão começando a te alertar que a vida é muito mais do que esses itens de sobrevivência. Aí você começa a perceber que você tem uma outra necessidade, chama necessidade de pertencimento. Você sente uma falta, você precisa pertencer a alguma coisa, ou pertencer a uma família, ou pertencer a um grupo, ou pertencer a uma escola, uma busca de um estudo, a uma busca de uma religião, o que for. Você sente a necessidade que pertencimento é importante, é como se você tivesse um chão, é como se você tivesse um local que te agrada, que te faz bem, os amigos, aquele grupo, quer dizer, mil coisas aí nós podemos listar que a gente pode considerar como um pertencimento. Vocês verem que a coisa vai devagar, vai seguindo. Para chegar aqui, vocês imaginam quantos milhares de anos nós passamos? Se nós pegarmos o sapiens, se nós pegarmos, antes disso, mais ainda, né? Mas se nós pegarmos o Homo sapiens, se nós pegarmos essa evolução, a questão era só sobrevivência, não tinha nem satisfação pessoal. Então, nós estamos num processo de evolução, né? Chegando a um pertencimento, você vai para um nível um pouco maior. Você vai para um nível que já não é mais de sobrevivência. Você tem uma necessidade de preenchimento das necessidades de identidade. Você vai criar uma identidade, você precisa que aquilo aconteça, que as pessoas te reconheçam, né? Como alguém assim, alguém assado. Essa identidade você cria. O seu ego vai ali fazendo isso acontecer. Nós não estamos entrando aqui na questão das armadilhas do ego, das coisas que o ego faz para negação, para te proteger, para projeção. Não entramos nisso aqui. Nós já falamos disso lá atrás. Aqui nós estamos falando do processo de evolução que o ego vai passar fatalmente. Aí vem o processo de autoestima, né? A busca da autoestima, tudo necessidade de identidade e pertencimento. Você vai subindo um pouco mais, você já percebe que você quer algo de autorrealização. E aí você vai buscar autorrealização muitas das vezes nas coisas materiais ainda. Mas aquilo é um processo de desenvolvimento, ainda é um processo de desenvolvimento. E, de novo, vai chegando em determinados pontos, e aqui, em toda essa trajetória, sempre vai chegar um determinado momento, em qualquer delas que você esteja, que você sente um vazio, você sente uma necessidade, você sente um desconforto. Porque esse vazio, esse desconforto, esse conflito que existe, essa dor, ou até mesmo um processo sintomático que vai acontecer com todos, são alertas, são sinais amarelos ou sinais vermelhos que vão acontecer na sua vida para que você desperte para algo maior, porque você tem que se direcionar para o self, para algo muito maior. E aí você começa a ver que tem necessidades espirituais envolvidas, necessidades intelectuais, né? Necessidades acima de intelectuais, necessidades morais, necessidade de fazer algo que realmente seja maior, que faça bem à tua alma. É a busca do Deus em você, do seu divino, e a busca da espiritualidade. Então, por que eu trouxe esse circuito aqui? É para que a gente fique ciente. Esse circuito não engloba tudo, gente, tá? Ele é um resuminho. Isso aqui é lá do grupo Mansão do Caminho, da Joana, que dá o curso da Joana. Eu achei interessante que ele é pequeno, é resumido, não é muito complicado, mas ele nos dá uma ideia de que a maioria das pessoas passa por um circuito mais ou menos assim no processo de evolução.
Quando você entra na busca do divino, na busca do Deus, da espiritualidade, significa que as suas necessidades começam a se transformar. Você ainda vai precisar sobreviver, você ainda vai ter satisfação pessoal, mas a força disso vai sendo diferente da força daquilo que você quer como um processo de espiritualização. Então, quando a gente fala de ego, vamos pensar no ego como uma coisa extremamente importante para a nossa vida, porque o ego sou eu, é o eu que está aqui encarnado com todas essas questões que estão sendo colocadas aqui. Vamos continuar falando um pouquinho mais do ego aqui. O ego é o mais importante complexo. Aí entrou uma palavra nova para algumas pessoas, complexo. E aí a gente tem que, de novo, falar assim, a maneira como a ciência vê o complexo, a maneira como a gente puxa para a Joana para entender. Para a gente entender o ego como um complexo, porque tem os complexos, tem os arquétipos, né? Que a gente já falou alguma coisa, mas a gente vai falar muito breve nisso, a gente não vai entrar num entendimento profundo disso, aqui não é uma aula de psicologia, não é essa a intenção. Mas ele é um complexo, pensa assim, em complexo de uma forma bem diferente do que o Carl Gustav Jung fala. Pensa em complexo como uma coisa, um complexo de coisas que existem. Aquilo forma um bloco. Coisas, tá? Então vamos pensar assim. Vou dar um exemplo bem absurdo aqui, bem ruim. Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar Complexo da Maré? É um local onde vive mais de 140 mil pessoas. É um lugar difícil, de muita situação complicada, e o nome eles falam complexo. Por que complexo? Porque ali é um complexo, tem casas, tem escola, tem polícia, tem isso, é como se fosse uma cidade. Então pensa no ego como um complexo que tem muitas coisas envolvidas com ele. E ele é o complexo mais importante. Por quê? Porque apesar dele ser uma parte pequena da psique como um todo, ele é aquele que praticamente rege a nossa vida atual, a nossa personalidade, quais são os outros complexos que pode entrar, não pode entrar, que o perturbam, que se divide, que ele entende, que ele não entende. Aí, lá na frente, quais são as sombras que vão passar por ele, não vão passar, quais que invadem o ego, porque invadem às vezes o ego, isso a gente vai entender um pouco depois, mas pensa no complexo como um grupo de coisas, de ferramentas, de capacidades que existe para manter a vida mais ou menos sã no mundo onde a relação, onde o temporal, né, o tempo, onde as necessidades físicas, materiais são importantes. É o que briga nessa frente. É o que briga nessa frente, e ele é como se fosse um porteiro. Tá? Pensa num porteiro que toma conta de um local onde ali tem muitas atividades acontecendo, e esse porteiro, ora dá uma cochilada e vem uma sombra e dá uma invadida, ora ele não deixa, ele controla, ora ele não entende o que está acontecendo, aí ele cria uma situação de defesa, ele faz uma negação, ou faz uma projeção, ou faz alguma coisa. Então, o ego é algo complexo, né? No sentido de ser complexo, mas também é complexo no sentido de potencialidade, no sentido dele ter ferramentas, situações desenvolvidas nesse processo de evolução em que ele age de formas, às vezes, convenientes e, às vezes, até de forma inconvenientes. Tá? Vamos lá. Ele é o mais importante e complexo, né? O próprio ego pode ser pensado como um complexo, ainda não totalmente integrado às outras partes da psique, a saber, o superego e o id e o inconsciente. Aqui entrou um pouco do Freud, mas pensa diferente, pensa nas vidas passadas, nas sombras que a gente vai começar a falar diferente, que vai falar assim, os nossos eus do passado, as nossas experiências do passado, essa integração não existe, nem pode existir no nosso nível evolutivo, gente. É por isso que a gente fala, quando a gente olha a psicologia, que analisa uma vida única para atingir as coisas, nós reencarnações falamos, não é assim. Essa integração não pode existir porque o nosso campo de vibração nem tem capacidade para isso. A gente lembra de coisas dessa vida que nos causam mal, que nos fazem ficar doentes, que às vezes nos fazem enlouquecer, nos fazem ficar deprimido. Imagina buscar todas as sombras do passado, trazer para o ego, a gente morre, não tem condição. Então, ele não tem essa integração, a integração é aos poucos e em muitas reencarnações. Aqui estou entrando com a Joana. Tá? Conforme descrito por Jung,
por ego, entendo um complexo de ideias que constitui o centro do meu campo de consciência. Então, o ego está no centro do campo de consciência. E possui um alto grau de continuidade e identidade, o seu eu. Você se identifica. Um complexo ativo pode momentaneamente nos reduzir ao estado de falta de liberdade. Isso é importante. Ele tem umas amarras. Com alguns complexos podendo usurpar o poder do ego. Então, tem outros complexos. Tem muitos, né? Que são, na verdade, relacionados aos arquétipos também. E eles podem causar distúrbios, sintomas psicológicos resultantes do desenvolvimento de uma neurose, como pensamentos e atos obsessivos. Ou seja, vocês percebem? Você tem um ego que ele está ali como o porteiro. Mas vai ter invasão de coisas que pode causar distúrbio. Esse distúrbio pode ser pequeno, médio ou pode ser algo muito grande. Tá? Estamos dando uma geral aqui. Ok. O que a gente queria falar de ego, a gente podia passar meses falando, mas é só isso, gente. Para nós aqui, para o nosso curso, é só isso. Porque isso vai tirar da gente aquela ideia que às vezes algumas pessoas têm. Olha, o ego, temos que destruir o ego é egoísmo, já mistura as coisas, né? O ego é uma coisa ruim, eu não posso ter ego. Então, já entendo que nenhum de vocês vai ter essa impressão. Vai ter a impressão que o ego é o eu atual, né? Não é o eu profundo, é o eu. Ele é extremamente importante, sem ele você não existe, né? Ele controla muitas coisas importantes. Se a gente souber trabalhar de uma forma naquela curva de buscar a espiritualidade, ser uma pessoa melhor, o ego vai se moldando a isso também, porque ele segue uma trajetória e ele vai fazer um trabalho muito bem feito. Vai depender muito de nós usarmos as outras potencialidades que nós temos, além do ego. Porque se nós ficarmos só ali fechado no ego, ele vai travar muita coisa que deveria estar acontecendo e não vai acontecer. Aí você tem... Antes de... vou parar um pouco aqui. Gente, perguntas, dúvidas, colocações, por favor, fique à vontade para a gente seguir depois. Não se intimidem com as palavras, porque isso é uma coisa interessante. A gente olha umas palavras mais técnicas e às vezes a gente se assusta, mas na verdade são só símbolos, são palavras, né? E a gente sabe muito bem do que nós estamos falando. Esse ego, esse eu, né? Essa condição que ele tem, a gente sabe na prática quanto a gente é invadido por ideias que nos assustam. A gente faz guerras internas conosco mesmo, a gente pensa que é obsessor, todo espírito fala, é obsessor. Não, muitas das vezes não tem nada a ver. Nós mesmos do passado, é um complexo que invade, é uma sombra que vem, às vezes até é para ajudar a você não fazer uma besteira, às vezes vem para te tirar uma ideia e colocar outra. Tem mil coisas que acontecem na nossa vida, é isso que nós estamos falando. Às vezes as palavras nos intimidam, mas é o ego. Não, pensa no eu. Pensa no eu, na personalidade atual, na vida atual. Talvez fica mais fácil a gente imaginar e até fazer, ter uma dúvida, perguntar ou fazer uma colocação, o que for. Ela. Foi não? Então, eu estou aqui pensando, eu sei que eu estou pegando assim o bonde andando, né? Mas estou pensando aqui, quando você coloca que a Joana de Ângelo, ela cita as neuroses. E dentro do que a gente tem, se sabe o seguinte, né, dentro da teoria do Freud, em psicanálise, ele coloca, e muitos outros autores em psicologia tratam assim, que nós, a maioria, né, de nós, seres humanos, somos neuróticos. E as pessoas ficam muito assustadas com isso, né, porque acham que quando se fala, é o que você acabou de dizer, e achei muito bem, a palavra, né? A palavra neurótico.
mas significa exatamente todo esse complexo que está se falando, né? Então, se a gente ficar apegado somente a uma palavra, a gente não vai conseguir compreender esse todo aí evolutivo. E nós não vamos, provavelmente, conseguir isso uma encarnação só. Por isso que somos neuróticos. É isso? É muito bom o que você falou. A Yolanda é irmã da Grace, né? E ela é psicóloga já há muito tempo, trabalha. Mas eu estava lendo hoje, interessante, tem um nome de um. O que eu achei interessante, falei com a Grace. Na década em 1880, 1860, parece que nasceram todos os grandes psicólogos do mundo, né? Que é o Adler, que é o Freud, que é o Jung e outros mais. Mas só uma coisa. Aí eu estava lendo sobre o Adler, que eu não sei porque esse nome sempre me atraiu, mas eu nunca li nada. Eu li do Jung por causa da Joana também, né? Mas ele fala várias coisas interessantes. Tem uma hora que ele fala assim: olha, se você conhecer uma pessoa normal, na verdade, é porque você não convive com ela. É como se fosse assim, todo mundo tem uma normalidade, né? E a gente, através do Kardec, a gente sabe o que nós somos, né? Espíritos da terceira ordem. E lá está escrito: paixões, vícios, doenças psíquicas, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, são coisas que vão ocorrer porque a gente está falando do ego, mas a coisa é muito maior do que isso. Os processos que ocorrem dentro de nós aqui, emocional, mental, tudo que ocorre aqui, são coisas muito complexas, que a gente aqui, nesse nosso trabalho, a gente dá uma arranhadinha nele e tenta colocar alguma ordem, algumas coisas que nós temos que fazer. Olha, essas ferramentas é nossa responsabilidade para começar o jogo. Mas se nós pensarmos na nossa condição espiritual, é uma condição de espíritos ainda que a gente sabe, nós somos seres ainda com muitas doenças para serem sanadas, né? Não, essa questão que ela falou, que vieram vários espíritos, né, como Freud, o Jung, o Adler e outros mais contemporâneos, então me fez fazer uma associação, tipo quando, na época de Francisco de Assis, também desceram 100 espíritos para fazer um trabalho, né? O Antônio de Pádua, Francisco de Assis na Itália e vários outros em vários países, né? Que precisava ser feito um trabalho. Eu estava associando essa opinião pessoal minha, né? Essa vinda desses espíritos era exatamente para dar esse boom na psicologia, na psicanálise, né? Então, porque um só, por exemplo, só o Freud, só o Jung, não iria conseguir fazer um trabalho complexo quanto juntaram esses, né? Que, coincidentemente, né? Sabemos que nada é coincidência, vieram todos muito próximos, contemporâneos, né? E deixou esse legado todo aí, nesse avanço na ciência, na psicologia, para que a gente possa ir em busca de nos conhecer melhor, né, gente? Maravilha desses espíritos que deixaram esse legado para nós, né? Uma coisa que a gente tem que entender, e que é muito importante, eu acho, é assim: o mundo ele passa por processo de evolução e, independente de ser na ciência ou na espiritualidade, não importa, porque tudo está envolvido em termos divinos, em termos de leis, né, universais. Imagina que não tivesse esse boom do processo da psicologia, né, e que foi difícil depois ser reconhecido como ciência, mas vocês têm noção de quantas milhares ou milhões de pessoas hoje passa por processos terapêuticos de tratamento psicológico, tratamento psiquiátricos, que são oriundos e que causam muito bem a muitas pessoas, que ajudam muitas pessoas a ter uma vida melhor, e que são oriundos desse boom de seres que encarnaram na ciência. Porque apesar do Jung ter, como se dissesse,
rompido um pouquinho, mas ele não foi mais, ficou ali na ciência. Se não tivesse isso, como estariam a grande maioria dessas pessoas que se beneficiaram desse processo, do entendimento da mente, da psicologia, da psiquiatria para a humanidade? Então, é assim, eu entendo que a humanidade ela tem ondas que vêm no momento certo. Imagino que daqui a alguns séculos, sei lá, virá outras coisas mais profundas. Talvez a psicologia avançando no lado espiritual, espiritual junto com a psicologia, talvez a Joana, que já está há 20 anos falando disso, seja uma precursora de algo que vai abranger uma psicologia muito maior do que a gente imagina. Isso é só suposição, mas estou colocando isso para a gente entender o processo da evolução do mundo e do ser humano, né? Gente, alguém quer colocar alguma coisa aí? Aproveita. Fiquem à vontade. Ok? Então vamos seguir um pouco mais. Mas, como eu disse, não se aveste com as palavras. As palavras são diferentes porque elas para designar algo que as pessoas que estão na área de psicologia, quando bate o olho, já sabem do que está falando. Vamos lá. Vamos continuar então. Ok. Aí você tem uma coisa que se chama, desculpa, o ego estruturado, identificar as personas. Então, vamos lá. Persona. Nós já falamos disso aqui, né? Personalidade, persona, são coisas diferentes, né? Então, pensa assim. A persona as pessoas falam, são máscaras. Quando você fala que são máscaras, cria uma situação desconfortável, né? Uma situação desconfortável. Pode ser que seja, na verdade, em algumas situações, máscaras mesmo, que a pessoa ela se envolve tanto que ela já se confunde. Isso tem situações assim. Mas vamos pensar na persona da forma correta, como aquela postura que você tem que ter em determinadas situações, tá? Então, vamos pensar. Você é um médico, como médico, trabalhando como médico, você tem uma maneira de atuar como pessoa ali. Isso cria em você algumas condições de postura, de como falar, de como atender, se você fala com mais calma. Isso é uma criação que você faz porque você tem, na sua situação de vida, a condição de ter uma profissão, um médico, que precisa de algumas identificações que o caracterizam como médico. Um professor. Então, um professor que vai dar aula, ele tem que ter uma persona, a persona do professor, e tem também o complexo, né? Mas a persona aqui, a persona do professor. Então, é como se ele colocasse um jaleco, e quando ele coloca esse jaleco, ele se identifica como o professor e com algumas características para trabalhar como professor. Então, você imagina que as pessoas, quando estão na rua fazendo as suas atividades, né? Imagina uma pessoa que é vendedor numa loja. É uma persona, porque ele tem que ter gentileza. Se é uma pessoa nervosa, ali ele vai ter que controlar, vai ter que ter uma certa gentileza, ele vai ter que criar uma condição de empatia com as pessoas que chegam, porque senão ele não vende. Então, você está na rua, você trabalha e você volta para casa. Então, imagina que você é uma pessoa que trabalha com um determinado serviço que exige determinadas situações de características que você faz aquilo bem, porque você sabe que aquilo é que te dá o ganha-pão e você precisa agir daquele jeito. Você criou uma maneira de ser ali. Quando você chega em casa, aquela máscara ou aquela persona, você não precisa usar. Aquilo é cansativo às vezes. Aquilo é um exercício espiritual também, é um exercício de você aprender a lidar com as coisas e se colocar numa posição afável para lidar com as coisas. Mas quando você chega na sua casa, aquilo você não precisa, você pode deixar um pouco no canto, você vai ser o pai, a mãe, o filho, o irmão, vai brincar, vai brigar, vai discutir, vai falar, vai ser amoroso, vai ser afetivo. Quer dizer, todo esse aspecto íntimo que você tem na sua casa, você não deveria deixar que as pessoas que você tem lá fora invada tanto essa sua intimidade, senão você cria uma situação muito ruim de convivência. Assim como o contrário também. Se você vai para o seu trabalho, ali você exige uma condição, eu estou falando do trabalho, mas tem mais coisas, tá, gente? Vamos pensar numa que é bem fácil de entender. A pessoa religiosa,
pessoa religiosa, ela vai para a sua casa espírita, vai para a sua igreja, vai para o Senhor, ok. Quando ela está ali, ela tem uma persona do religioso, o homem religioso. Ele tem que ser dócil, tem que tratar bem as pessoas, não pode falar gritando, tem que ser paciente. Tem várias virtudes que ele não tem, em geral, ainda, mas que ele tem que, como se fosse assim, fingir que tem. Ele tem que ter aquilo ali naquela hora. Ele não pode escapar daquilo, que aquilo é exigido dele. E ele vai fazer assim. Pode ser que quando ele volta para casa, aquilo não está exatamente assim, muda. Então, as personas, você pensa que são os papéis que você tem que usar na sociedade. Existe risco aqui? Existe. Como toda situação de complexidade, vamos falar assim, elas podem invadir a sua vida e você pode começar a achar que você é o que você não é. Já viram aquela situação que muita gente fala? E se você pegar lá no Jung, os complexos, tem um que ele fala que é o complexo de Deus. O que é o complexo de Deus? Aí ele cita como exemplo o médico. Já viram falar que o médico às vezes acha que é Deus? Vocês já viram isso? Eu já ouvi isso. Morei perto da Unicamp e se falava muito lá. Por quê? Porque ele traz, às vezes, aquela situação de superioridade que ele tem no consultório, que é tipo assim, ó, eu que sei, eu que falo, eu sou o paciente, você só vai ouvir. Ou numa clínica de saúde pública, que aí é mais complicado, que as pessoas são muito dependentes, estão numa situação hierárquica, vamos dizer assim, social menor, infelizmente ainda é assim, um dia isso vai mudar, e às vezes ele traz aquela superioridade para dentro de casa, aí cria um problema. Então, são os papéis. Então, quando você não entende os papéis, você pode fazer isso. Você é um gatinho, você acha que é um leão, não é? Porque lá fora, você pode ter uma profissão que exige que você seja um leão, que você seja um líder, que você seja uma pessoa forte, que te exige muito. E quando você chega em casa, você acha que é um leão, mas não é. Você é um gatinho, né? Ou seja, você está se enganando. Essa figura, na verdade, ela quer mostrar para a gente ter cuidado. As pessoas são importantes? São. Ainda são. No nosso nível evolutivo, ainda são. Elas são importantes para nós. Por quê? Porque a vida social exige ainda isso. Não é uma vida social de total honestidade, de franqueza. Então, as pessoas são importantes. Qual é o problema que tem aí por trás? É você começar a misturar as pessoas com a sua personalidade, misturar as pessoas na sua vida de forma tal que daqui a pouco você já não sabe mais. E agora? Como é que é? Consegue ser espontâneo. Exatamente. Então, esse é o pouco que a gente queria falar de personas, só para a gente depois, quando falar lá na frente com mais detalhe, a gente não confundir. Vamos um pouquinho mais. Aí vem uma coisa que eu trouxe um pouco mais de material, que não é que seja tão crítico, mas ele é importante na vida social em geral e principalmente agora. É o equilíbrio entre ânima e ânimos. Então, pensa ânima e ânimos. Pensa na energia feminina e na energia masculina, tá? Então, vocês sabem, nós que somos espíritas, que o espírito não tem sexo. Isso não significa que você desencarnou e chega lá você não é nenhuma mulher. Não é isso. A gente também, que é espírita, sabe que você desencarna, você tem um perispírito que se identifica com a sua última encarnação. Se você era um homem ou se você era uma mulher, você vai aparecer lá com um corpo muito parecido com esse. Mas, interiormente, você encarnou centenas, milhares de vezes, e pode ter encarnado como homem, como mulher, como homem, de tudo. Por quê? Porque é necessário que o espírito que não tem sexo, ele vai desenvolver uma energia. E a energia feminina e a energia masculina. No atual nível que nós estamos, como espíritos que já encarnamos muito, nós temos as duas energias dentro de nós. E a gente tem que fazer equilíbrio sobre essa energia. Vamos entender um pouquinho. Existe, eu já falei lá no início do nosso curso, muito para vocês, do Hermes Trismegisto. Ele tem as 7 leis universais. Vocês lembram que nós falamos muito da lei do ritmo, do pêndulo, quando nós contamos a história da evolução do mundo, para a gente entender o que aconteceu com a saúde. Vocês vão lembrar, com relação a saúde tratar do corpo como partes, né? Através lá
oh Deus, a separação que foi feita entre espírito e corpo, né, lá na época de Descartes. Aí nós falamos muito dessa questão da lei do ritmo, da lei do pêndulo. Aqui é uma outra lei. Na verdade, são 7 leis. Essa é a última lei do Hermes, é a lei de gênero, do gênero. Então ele diz assim, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, ele não está falando só de homem e mulher, está falando de animais, está falando de tudo. De tudo. Todas as energias do universo. A energia masculina é descrita como penetrante, assertiva e direcionando ativamente a energia inerente para o seu equivalente. A energia feminina está associada a qualidades como progresso, conquista e vontade. Por outro lado, é também descrita como receptiva, sagrada e nutridora. Isso aqui são informações lá da época do Hermes, tá? A energia feminina, aqui nós estamos passando para a gente entender as energias, tá? Porque elas são diferentes. A energia feminina conduz ao trabalho de gerar novos pensamentos, conceitos, ideias e imaginação. Estamos falando de criatividade. Construindo sobre a impressão das energias recebidas da energia masculina. Então, o que está dizendo? A energia feminina tem... vamos pensar só em homem e mulher, não, tá, gente? Por quê? Porque quando você fala que a energia feminina tem essa capacidade, significa que se eu tenho um ânima e um ânimos, eu também tenho essa energia. Mas pode ser que a energia masculina minha é preponderante porque eu estou encarnado como um homem há muito tempo, então estou trabalhando nesse processo da energia masculina e vice-versa. Então, o que acontece? A energia feminina, ânima, ela faz esse processo de criatividade, de imaginação e constrói isto sobre a impressão das energias recebidas da energia masculina, que passa por ela. A interdependência dessas energias é crucial. Sem a energia feminina, a masculina faltaria contenção, ordem ou razão, levando ao caos e ações desenfreadas. Então, está dizendo assim, ânimos, a energia masculina, se não tivesse uma contrapartida de uma energia feminina, e nós podemos falar da mulher ou podemos falar da energia feminina que está mesmo dentro de nós, tá? As duas coisas. Se não tivesse essa energia feminina envolvida, ele não teria contenção, porque ele é mais aventureiro, vamos falar assim, ordem ou razão teria dificuldade e levaria a algumas ações desenfreadas ao caos. E ao contrário, sem a energia masculina, a feminina permaneceria em constante reflexão sem tomar ação, resultando em estagnação e complacência. Quando a gente olha isso, a gente fala assim, nossa, que coisa meio extrema, né? Mas não é isso que acontece, porque todos nós temos dentro de nós a energia, tem ânimo e ânima, tem energia feminina e masculina, uma maior e uma menor. Então elas se juntam, elas trabalham em uníssono, né? Tem uma questão que acontece, e aí o Carl Gustavo vai falar aqui, mas ainda um pedaço da lei do gênero que ele diz assim, é por meio da interação harmoniosa das duas energias que a ação ponderada e o poder da vontade, combinada com a força criativa, trazem ideias e visões para a manifestação. Então, é por isso que o espírito não tem sexo na sua criação, mas ele vai desenvolver os dois lados. Por quê? Porque um espírito, quando nós vamos ver Jesus, tá? Quando ele chega num certo nível, aquelas duas energias são usadas de forma perfeita. Uma hora ele usa uma, outra hora ele usa as duas juntas. É perfeito. Nós não temos esse nível. Nós fazemos algumas confusões ainda. Alguém deu algum sinal aí? Ou... Não fosse assim. Ah, tá. Para o Carl, ele nos deixou mais esclarecido a ideia do ânima e ânimos, representando essas energias, ânima, energia feminina, e ânimos, é que eu falei, né? Jung diz que a energia ânima do homem, bem como a energia ânimos da mulher, a energia ânima no homem, que é a feminina, e a energia ânimos na mulher, que é a energia masculina na mulher, era crucial para o equilíbrio psicológico de todos os seres humanos. Esse processo é conhecido como a unificação, ou processo de individuação, o completo atingimento do si. Veja que esse finalzinho dessa frase aqui tem que ter cuidado, que aqui ele está falando só de um item, que é o processo de ânima e ânimos. Precisa muito mais do que isso para atingir a unificação. Só que isso aqui é importante para isso acontecer, tá? Aqui nós temos a Joana. O comportamento, olha só que interessante, a gente vai entender aqui alguma questão de homoafetividade também.
O comportamento vivenciado em cada anatomia, quer dizer, o corpo masculino e feminino, função sexual, irá responder pelo arquétipo, ânima e ânimos, ambos tornando-se os parceiros psicológicos invisíveis que em alguns casos geram conflitos, quando um deles predomina no comportamento emocional, diferindo da estrutura física do indivíduo. O que ela está falando aqui é muito interessante. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu li um livro de um psiquiatra do Rio de Janeiro chamado Jorge Andréa, um psiquiatra espírita. E ele desenvolve num livro que chama As Forças Sexuais da Alma. Ele desenvolve no livro dele uma compreensão bastante interessante do processo da homoafetividade. Ele coloca exatamente isso, olha, a pessoa está num corpo físico, né, de um homem, só que ele tem o ânima e o ânimos lá dentro dele. Mas o ânima é preponderante, não é o ânimos. Então, eu li um livro uma vez sobre essa questão de homoafetividade que me assustou, porque falou assim, um garoto de 8 anos, ele olhava no espelho e falava, um menino, esse corpo não é meu, esse corpo não é meu. Gente, olha que coisa difícil, que conflito difícil para essa criatura. E isso está cheio de gente assim, vice-versa. Por quê? Porque o ânimo e o ânimos não estão equilibrados com o corpo físico. Isso gera um conflito imenso nas pessoas. E esse processo, o Jorge André lá falava, que é exatamente o processo de transição. Espírito encarna como mulher, aí o ânima fica mais forte, tem que ser, tem o ânimo, mas o ânimo é mais preponderante, e aí ele vem e encarna como um homem, mas o ânima está preponderante. Pode causar um processo de homoafetividade, pode causar um processo da pessoa que não se relaciona afetivamente, ela cria processo de envolvimento com música, com arte, tem 1000 coisas que acontecem nisso. A gente não está aqui para esmiuçar isso, nem entender. Mas estamos colocando essa posição para que a gente, como espírita, entenda um pouquinho mais a posição espírita, que aqui é a Joana de Anjos, falando desse processo de equilíbrio da questão de ânima e ânimos. Agora, vamos ver. Um espírito de um nível evolutivo tal que esse processo de ânimo e ânimos já está totalmente integrado, né? Na condição de ser integral, aí fala ser integral, aquele que atingiu o si completo, o self, né? Jesus transitava com perfeita harmonia entre as instâncias que normalmente costumamos atribuir ao masculino ou ao feminino, que a psicologia analítica identifica nas figuras opostas de ânima e ânimos. A dimensão ânima de Jesus, quer dizer, a dimensão feminina de Jesus, atendia com ternura maternal a todos os enfermos e pessoas consideradas de má vida. Eu buscava a compaixão, o vínculo profundo com o próximo, porque harmonizado consigo mesmo, permitia-lhe ativar instâncias poderosas no psiquismo dos que eu buscavam. Gente, tem uma série chamada Os Escolhidos, né? The Chosen. E que eles fizeram um Jesus maravilhoso. Eu nunca vi um Jesus tão perfeito. E esse Jesus, ele quando atende as pessoas, não importa se a pessoa era mulher, se era homem, não importa se ele estava doente, se ele estava sujo, fedorento, leproso, ele sempre dava um abraço e um beijo. Essa ternura, essa compaixão é algo muito forte desse ânima. Esse ânima tem muito disso, e a mulher tem muito disso, né? O homem Jesus, não poucas vezes, diante dos falsamente venturosos, dominadores de um dia, assim como dos amargurados e desditosos, chorou o pranto da compaixão e da misericórdia, pois não havia preocupação em parecer para aquele que era, e que demonstrava sua grandiosidade, sobretudo através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade e convivência. Então, o homem Jesus era forte, mas ele era o quê? Tinha sentimento. Né? Ele não tinha a preocupação que ele era homem ou que era mulher, que tinha uma atividade. Não tinha isso com ele. Não existia, não tinha nem passava. Isso já tinha sido vencido. Era um espírito iluminado que as duas energias já estavam completamente fundidas, vamos falar assim. Né? E isso é interessante quando você olha na filosofia, na cultura hindu, né? Hindu do povo da Índia, que eles retratam muitos deuses sem sexo. Você pega o Shiva,
você não sabe se a cara é de homem ou cara é de mulher. Isso é uma característica interessante, mostrando assim que o ser, quando evolui, não tem esse negócio mais, de muita evolução, de homem, de mulher, né? É um processo, né? É um processo. Ânimos. A força moral de Jesus, o verbo que contagiava multidões, as atitudes energéticas, quando necessárias, demonstrava uma atitude masculina que também serve como modelo. Então, está colocando aqui a Joana para a gente como exemplo, que é o maior exemplo, como é que ele transitava com isso, né? Como que ele transitava com esse tipo de coisa. A atitude de Jesus, acolhendo e reconhecendo o valor da mulher naquela época, pensa naquela época, o valor da mulher. Se você pegar Paulo e olhar essa questão, você vai ficar meio horrorizado, vai ficar assim meio... Era o costume da época. A mulher, ela não tinha que entrar no templo, ela não tinha que dar opinião, se ela tivesse pergunta, tinha que fazer em casa para o marido. Então, e aí Jesus tratou isso conforme totalmente diferente. Era revolucionário, e quando o homem pensava dela dispor a seu bel prazer, desconsiderando seus sentimentos íntimos, ele, tomando de coragem ânimos, assumiu a ânima, né? E mostrou o lado feminino, e enterneceu-se com as suas demonstrações de doçura e de piedade, de amor e de solidariedade, conclamando-a à autoestima, apesar de todos os impedimentos. Gente, eu vou fazer uma coisa, porque aqui, a gente, daqui até o fim do ano, a gente sempre faz os adendos em cima do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Nós estamos falando da lei do si, que envolve o amor a si, mas nós estamos aqui dentro da lei de conservação. E por que a lei de conservação tem a ver com esse trabalho? Porque a lei de conservação não é conservação só física, é a conservação da alma, do espírito, da mente, né? Então, isso vai empurrando a gente depois, para daqui a umas 2, 3 aulas, para o capítulo 12, que é o último que nós vamos fazer, que fala da perfeição moral. E na perfeição moral, todo esse processo de entendimento, um pouquinho dessa questão da mente, das nossas emoções, tudo isso que a gente já vem tratando há algum tempo, elas são fundamentais para a gente tentar entender algumas ferramentas de trabalho. Eu não vou entrar aqui, tá? Eu não vou entrar aqui agora, porque senão a gente vai sair do assunto, vai entrar no outro, mas eu vou abrir um pouquinho ainda. Opa! Um pouquinho ainda para colocações, perguntas, dúvidas, o que for, gente, não se preocupe. Nós não temos, eu não sou especialista em nada, eu só gosto de estudar em boa vontade, né? E aí, então, o que não souber, a gente responde depois. Não se preocupe. Coloque o que achar que deve colocar. Ô, Cecília, eu sabia que você ia falar. Sincronicidade. É porque eu minha já cabeça... fiquei esperando assim, cadê a Cecília que não falou? Na próxima ela vai falar. Ô, Cecília, mas o Jung lá, ele fala sobre a teoria de sincronicidade. A gente pensa e acontece a outra pessoa. É interessante, às vezes, isso. Por favor, Cecília. Mas é porque... Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. É porque você já vê que a minha cabeça já está fervendo. Então, acho que eu tenho que falar, tenho que perguntar alguma coisa. Bem, tudo muito complexo, né? Como todo mundo já viu aí, mas é importante a gente conhecer pelo menos um pouquinho, né? Mas a gente aqui na prática, né? Eu sei que mais para frente você vai falar de novo disso, mas eu sabendo um pouquinho, ou assim, no dia a dia eu vou acabar esquecendo esses detalhes, né? Mas o que a gente procura, na verdade, é o equilíbrio. Lógico, não vamos conseguir isso, mas tem a parte que podemos fazer, vamos dizer assim. E como a gente mexe com a nossa cabeça, com nossos atos, em cima dessa teoria que a gente vê tanta fundamentação, né? Como você colocou de Jesus aí, maravilhoso. Eu não tinha ainda, né, tido a oportunidade de olhar dessa forma, né? Então é muito importante a gente, porque nós estamos numa caminhada, né? A gente busca ser igual a Jesus um dia, quem sabe, né? É nosso sabe, não, guia, né? estamos destinados, né? Então esse equilíbrio,
Acho que a gente tem que começar por algum lugar, né? E, lógico, conhecendo essas duas energias que habitam dentro de nós, está constantemente, assim, norteando as nossas ações, as nossas escolhas, e influenciando no nosso discernimento do dia a dia, não é verdade? Porque hora você tende para um lado, hora você tende para o outro, né? E tem aquele conflito, eu devo agir assim, parece que eu estou sendo tão impulsiva, ou estou sendo tão masculina, vamos falar no português, claro, né? Então fica aquela coisa, né? Então, a minha pergunta é essa. É uma questão muito importante para a gente chegar num equilíbrio, começar, né? Encontrar o ponto X para a gente começar a caminhar em frente. Muito boa essa colocação de Jesus. Fiquei, assim, bem emocionada. Ô, Cecília, alguns assuntos são um pouco áridos para a gente, e são profundos, e a gente não entra em profundidade, a gente dá só uma nuance, porque a nossa ideia aqui é a gente ter um mínimo de entendimento do ser humano. Lembra que nós falamos do ser humano, a composição do ser humano? E aí a gente entra na mente. Agora a gente está entrando na mente, lembra disso? A gente falou do emocional, do perispírito, corpo astral, da consciência. Tudo isso nós colocamos no andar de cima, andar de baixo. Agora a gente vai na mente e começa a mostrar algumas coisas que tem. Mas primeiro, as primeiras coisas, não tem jeito. Nós somos espíritos ainda de um nível que a gente não pode dar um pulo e alcançar em alguma coisa muito alta. A gente tem que começar do começo. E começar do começo é lá no Kardec, questão 780. Né? O que fala lá? Olha, os espíritos desse nível que estão aí precisam aprender a escolher. Escolher. A gente já falou bastante disso. Então, esse é o primeiro passo do ser humano no nível que nós estamos. Aprender a escolher. Porque a gente escolhe como? Com as emoções. E emoção não serve para escolher. Ela serve para muita coisa. Eu já expliquei sobre as emoções. Lembra da bagagem? Quem abre a nossa bagagem emocional? Aquilo é uma ferramenta. A gente vai falar disso depois mais algumas vezes, mas uma grande ferramenta da natureza divina, das leis divinas sobre aprendizado, porque pensa assim, a lei divina, a vida sempre vai te dar situações para você crescer, nunca para você perder, sempre para você ganhar. A gente perde porque a gente não entende a vida. A gente não compreende. Por exemplo, quando fala de emoções, a gente pensa, são descontrolados, equilibrados, e são mesmo. Mas como que a gente entende que ali tem um papel para a gente aprender sobre a gente? É a bagagem, que eu falei, lembra? Um abre a bagagem do outro. Nós vamos falar disso mais vezes. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar qual a primeira etapa? Escolher. Mas para escolher, você tem que desenvolver a ferramenta. Qual é? Quem lembra? Está lá no ego de novo. A Joana coloca lá na estruturação do ego a segunda palavra, discernimento, senso crítico. Essa é uma ferramenta que nós vamos discutir lá na frente. Discernimento, senso crítico, como escolher, né? As sombras. Isso nós vamos gastar um tempo, porque as sombras nós vamos falar da memória. Quando a gente falar da memória, tem uma hora que a gente fala assim, mas tem as memórias cabulosas. Vocês vão ver isso lá. Essas memórias cabulosas, às vezes, elas invadem o nosso consciente, o nosso ego. Então, disso nós vamos falar. E como é que a gente faz? Como que a gente vai trabalhar com isso? Não no nível tão profundo, mas como a gente identifica que está acontecendo alguma coisa lá dentro, que eu tenho que ficar esperto, né? Com algumas ferramentas para trabalhar isso. Mas, assim, as nossas ferramentas são as ferramentas principais. Qual é a ferramenta principal que a gente tem que fazer? Vocês lembram? O vídeo que eu passei para vocês, qual que era? Lembra do título dos vídeos? Com 2 V. Os vícios e virtudes. Virtudes. Então, a gente precisa compreender de onde vem o vício e por que existe. Por que a virtude não veio? Por que não veio a virtude? Por que a lei não é diferente? Vem as virtudes, não precisa de vício. Não tem jeito. O ego, lembra da sobrevivência? Dali vai gerar um monte de coisa.
vai gerar o egoísmo, vai gerar orgulho, uma coisa vai puxando a outra. E as virtudes? Não, a virtude você tem que buscar lá em cima. A gente cria os vícios aqui pela nossa situação, as virtudes você vai buscar de cima, elas já existem em semente na consciência, nós temos que fazer ela desabrochar. Essas são as ferramentas, mas como é que eu faço? Ok, legal, mas como que eu faço isso? Bom, como faz? Assim, assim, tem uma ferramenta tal, tem uma tal, tem uma tal. Esse é o processo. Mas se você perceber, quase todas as ferramentas que nós vamos desenvolver, elas são ferramentas que nós já falamos no curso no início. Eu já falei de discernimento, já falei de senso crítico, já falei das sementes da consciência, né? Falamos do senso crítico, do discernimento, que são as primeiras coisas, e a gente tem que fazer as primeiras coisas. Enquanto a gente não fizer as primeiras coisas, não vai acontecer. A gente vai ficar assim, né? Gente, não te dei a receita do bolo ainda, mas estou te explicando que uma hora vai chegar. Gente, mais alguém, por favor, fique à vontade, a gente tem tempo aí. O mais interessante disso tudo é que a gente vai ampliando o conhecimento sobre a gente mesmo, né? Tendo uma autocompreensão, até de entender essas diferenças, às vezes, que acontecem, essas coisas, tipo ânimos e ânimo, essas duas forças que existem dentro de nós, aí a gente começa a entender melhor o que acontece com a gente, né? E esse é o objetivo, né? Conhece-te a ti mesmo, né, gente? Da gente procurar se conhecer um pouquinho melhor, se analisar, entender essas questões. Por exemplo, agora, nesse momento, a persona, nós estamos usando uma persona, estarmos aqui de frente a vocês falando tudo, né? Temos que ter, analisa tudo, o senso crítico, tem discernimento para tudo que nós vamos passar, né? Então, e cada local que a gente está, ela citou bem, na casa espírita, nós temos lá, se a gente está num ambiente social, numa praia, provavelmente nós iremos ter outro comportamento sem perder a nossa individualidade, né? E a individuação. Nós somos um ser único, mas de acordo com o momento, né? Nós temos, a hora que eu vou trabalhar, eu tenho que ter uma atitude, tenho que ter um certo tipo de conversa lá no meu trabalho. Chego em casa, eu realmente não preciso ter a formalidade para tratar com as pessoas que moram aqui comigo, né? Aí a gente já tem age de outra forma, né? E isso é bom, que aí a gente, essas nossas aulas está fazendo com que a gente reflita e tenha e vá se conhecendo um pouco mais, né? Deixa eu colocar uma coisa para vocês, é um spoiler. O processo para a gente fechar o livro dos Espíritos, não vai demorar, falta pouca coisa, pega o Evangelho e aí a gente entra no capítulo 2, perfeição moral. É ali que começa a nossa empreitada, que a gente faz uma coisa muito interessante. A gente entende assim, todo o nosso processo aqui, a gente sempre falou isso, é para falar de amor. Então, amor a Deus, falamos. Amor ao próximo e amor a si. Agora é o amor a si. Amor a si é o que mais gasta tempo, por quê? Porque é o desenvolvimento em você. Se você não desenvolve você, você não vai amar Deus, vai amar ninguém. Você vai pensar que está fazendo e não está fazendo nada. Então, a gente pega a lei maior, a gente pega a caverna de Platão, que nós já falamos disso, né? Dentro da caverna, fora da caverna, a sabedoria, pega isso. A gente pega essa questão do ego, do self. A gente pega as bem-aventuranças, se você foi lá nos vícios da virtude, você já viu o vídeo das bem-aventuranças, quem não viu precisa ver. Hoje mesmo uma pessoa falou, nossa, eu vi, agora entendi um monte de coisa, não sei o quê, então precisa ver. A gente junta tudo isso num diagrama, e ali a gente vai pontuando as coisas que nós podemos fazer para sair de cada estágio. Como é que eu saio do estágio de fora da lei? Por exemplo, nós somos fora da lei. Como é que eu subo para o primeiro nível? O que eu tenho que fazer? Tenho que desenvolver isso. E isso me tira do fundo da caverna, por quê? Por isso, por isso, por isso. Como é que eu vou para cá? Como é que eu vou para lá? Quais as ferramentas? Coisa simples, mas coisas que nós não fazemos. E não é coisa que nós vamos fazer numa vida, o ano que vem. Pode ser que alguém consiga, mas em geral é coisa que a gente desenvolve com
muita questão de maturidade, né? Que tem que ter muita maturidade. Então, estou contando assim mais ou menos para onde a gente está indo, o nosso caminho. Gente, se ninguém tem mais nada, nós vamos fechar a nossa aula hoje. Eu sei que o assunto não é simples, mas é assim mesmo. Nós somos adultos, não tem nenhuma criança aqui. É interessante, né? Eu acho bem instigante, bem interessante esse assunto. Eu quero agradecer a minha cunhada, né? A minha cunhada predileta, né? A Laninha, pela participação, obrigado. Está convidada sempre quando quiser. E quem gostaria de fazer a prece para terminar aí? Antes eu gostaria de falar só uma coisinha. Por favor. O que eu achei, o que eu acho, né? Achei não, eu acho que foi falado, né? Que todo essa compreensão que nós olhamos para a gente, e parece que você falou do anterior, né? De conhecer o próximo. É muito importante, está tudo muito interligado. Porque se nós conhecemos, se nós admitirmos que nós somos ânima e ânimos, nós vamos também ver no outro ânima e Ânima e ânimos. ânimos, isso. Nós vamos ver no outro todas as vícios, virtudes que nós temos, que o outro também tem. Então, acho que vem, né, a questão de Jesus, quando ele fala, né, ama ao seu próximo como a ti mesmo. Se a gente consegue entender a nós mesmos e conseguimos amar a nós mesmos, nós vamos naturalmente conseguir ampliar esse amor ao outro. Mas se a gente se distancia, se a gente está distanciado, a gente focar só no outro, que é bom, né? Falar do outro, fazer fofoca e tal, a gente vai distanciando da gente mesmo. Então, achei muito interessante, muito bom. Muito obrigada pelo convite e, se Deus quiser, vou continuar seguindo. Eu acho que você fez uma colocação importante. Na aula passada, eu acho, nós falamos aqui sobre a empatia pela vida. Mas a empatia pela vida passa por conhecer algumas coisas. Isso é importante, conhecer para empatia com alguma situação. E como nós somos reencarnacionista e espírita, a nossa facilidade, se a gente quiser, para ter empatia pela vida, pelas leis da vida e por essas situações, é muito mais fácil. E cabe a nós querer desenvolver isso. E saber assim, eu também tenho isso aqui. Porque eu estou criticando fulano, eu posso já ter passado por isso e pode ser que eu ainda vou passar, e isso faz parte do processo de aprendizado. Então, isso é muito interessante. Mas vamos lá, quem vai fazer a prece para nós? Difícil, hein? Escola, né? Alunos. Nós temos os oradores oficiais que não vieram. Que não vieram, os oradores oficiais não vieram. Eles normalmente, quando você fala, eu faço. Aí é disputa, eles disputam. Eles disputam, um está viajando e o outro está estudando. Esse rapaz aí, pronto. Foi o Nicolete para fazer a prece. Vai, Nicolete. Tá bom, pessoal. Ótimo, ótimo. Vou fechar o microfone aqui, tá? Ok, tá bom. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer nossos irmãos espirituais que aqui estão e nos auxiliam na condução desta aula, a nossos instrutores, Ruela e Grace, por toda a preparação e carinho com o curso e com esta turma, nos permitindo aprender, ampliar nossa espiritualidade, elevar nossas vibrações, aumentar nossa esperança e expandir nossa bondade. Seguindo sempre os ensinamentos de Jesus e todos os seres evoluídos que passaram aqui por esta terra e que permaneçam entre nós a nos orientar e proteger. Que o amor triunfe sobre todas as coisas e sejam tocados e capazes de termos compaixão com nossos semelhantes. Gratos por aqui estarmos juntos, mais uma vez com todos vocês que participamos sempre desta casa. Agora e sempre, graças a Deus.
Nicolete, obrigada. E você tem voz de locutor de rádio, tem uma voz bonita. Mas não tem, Todo gente? dia Tem uma tem voz alguém bonita, falando. não tem? Parece se eles fossem locutor de rádio, Tem sabe? sim. Ah, Todo bem. dia tem repórter, alguém né? comentando isso. Número Gente. 2, asterisco. Obrigado Obrigado, por Bey. vocês. Que Deus abençoe a todos, que abençoe os que não puderam estar aqui hoje, né? Nosso amigo Fred, que está viajando, o Miné, que está dando aula, né? A Maria Angélica e todos os outros que não puderam comparecer, que recebam nossas vibrações de carinho, né? E semana que vem estaremos aqui novamente. Gente, fica Um com abraço a Deus. todos. Boa noite um para beijo, todos. fique com Deus. Um Boa beijo, noite. Marinha. Boa Muito noite. obrigada, boa noite a todos. Boa Estou noite. feliz Tchau, de estar aqui. Tchau, Boa Letícia. noite. Tchau. Tchau, queridos. Estou Tchau. parando a gravação. Tchau, tchau, gente. Tchau.